Minha mãe gritou comigo: saia e nunca mais volte. Aquelas palavras não foram apenas uma sentença dura, foram um corte cortando o último fio que unia nossa família. Imagine passar anos pagando secretamente a hipoteca dos seus pais, só para ser expulso da casa que você vinha guardando discretamente. O que você faria se sua gentileza fosse recebida com fria rejeição? Você já se sentiu ao mesmo tempo o herói e a vítima na sua própria família, onde seu amor se torna uma arma usada contra você. Há 32 anos, sou Stephanie e fiz todo o possível para proteger minha família da desintegração. Crescendo em uma modesta casa de 3 quartos nos arredores de Boston, vi as reclamações constantes da minha mãe, meu pai se refugiar em silêncio e meu irmão mais novo fugir para escapar da tensão. Me dediquei aos estudos e empregos de meio período, economizando cada centavo para ajudar a manter nossa casa funcionando. Eu acreditava que meus sacrifícios construiriam uma ponte que nos uniria. Mas, em vez disso, eles se tornaram correntes que me aprisionavam em um ciclo de ressentimento e solidão. O verdadeiro drama explodiu num jantar de domingo, quando a verdade veio à tona. Durante 5 anos, eu vinha pagando a hipoteca deles secretamente para salvar a casa da nossa família. No entanto, quando revelei isso, fui recebido com desprezo, acusações e as palavras amargas da minha mãe. Todo o meu trabalho duro, minha carreira como consultora financeira, as madrugadas, fui dispensado como se nada disso importasse. Aquele momento destruiu tudo o que eu pensava saber sobre amor e lealdade. Você já teve que escolher entre o autossacrifício e a autopreservação. Já foi você quem manteve uma família unida e acabou sendo deixado de lado. Junte-se a mim enquanto eu o guio por essa jornada dolorosa, mas necessária, uma jornada de reconquista do respeito, de estabelecer limites e de descobrir o amor verdadeiro. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora, aproveite a história. Desde que me lembro, família era supostamente sinônimo de lar. Um lugar que protegia da chuva, guardava meus segredos e, pelo menos nos sonhos de infância, mantinha as mágoas do mundo à distância. Mas na minha família, sob a superfície da normalidade suburbana, o amor e a lealdade se misturavam à ansiedade, ao ressentimento e a traições silenciosas que deixavam cicatrizes que ninguém jamais viu. Morávamos em uma casa decadente de 3 quartos em Riverside, nos arredores de Boston. Minha mãe, Carol, era o tipo de mulher cuja voz parecia ecoar de uma ponta à outra do quarteirão, a mensageira não oficial das fofocas do bairro, sempre nutrindo alguma reclamação recente sobre seu emprego no consultório do dentista ou o último fiasco dos vizinhos. Meu pai, Michael, trocava de emprego de vendedor a cada poucos anos, sempre buscando a esperança, mas retornando a cada vez com um pouco menos. Ainda me lembro do silêncio que se abatia sobre a casa quando a correspondência chegava, um sinal de que as contas estavam vencendo novamente. Meu irmão mais novo, Ryan, era o inteligente. Ou pelo menos era o que minha mãe sempre dizia, embora soasse menos como um elogio e mais como uma maldição cada vez que ele quebrava as regras e saía impune. Ryan não ficou por muito tempo. Depois do ensino médio, ele fugiu para Seattle para fazer faculdade, e a única vez que sua voz preenche nossa antiga sala de estar agora é quando ele é uma lembrança fantasmagórica à mesa de ação de graças que nunca é posta. Eu tentava ser a boa filha, a confiável. A garota que compensava as falhas, que trazia para casa só notas 10 porque o fracasso não era uma opção, que trabalhava todos os turnos depois da escola no supermercado só para deixar uma nota de 20 no balcão da cozinha para as compras que esquecíamos de comprar naquela semana. Minha melhor amiga, Kimberly, cresceu a apenas 2 quarteirões da mesma rua, filha de uma enfermeira e um bombeiro aposentado. As risadas delas transbordavam da aconchegante sala de estar, enquanto eu escondia meu próprio constrangimento com a maneira como minha mãe interrogava os convidados com perguntas passivo-agressivas sobre empregos e salários. Era um lembrete, na minha família, ser criança significava ser responsável o suficiente. Havia tão pouco espaço para a inocência ali. Às vezes, eu escapava para a casa da tia Patrícia em New Hampshire para passar um fim de semana, a irmã que minha mãe secretamente invejava, porque Patrícia parecia manter sua vida e suas finanças perfeitamente em ordem. Essas visitas me deram uma ideia de como seria a vida sem a pressão constante de andar na corda bamba emocional. Depois disso, era sempre mais difícil voltar para casa. Quanto mais velho eu ficava, mais eu percebia, o amor em nossa casa era condicional. O afeto, quando chegava, transparecia em comentários de lado ou silêncios desconfortáveis. Minha mãe suspirava sobre o cansaço que sentia, como se minhas conquistas fossem insultos pessoais. Meu pai concordava com ela em silêncio, preferindo a paz a me defender, mesmo que seus olhos às vezes tentassem pedir desculpas. Quando cheguei ao ensino médio, a diferença entre minha família e a de todos os outros era abismal. Enquanto meus amigos se preocupavam com as notas do baile de formatura ou do SAT, eu pensava em como esticar meu salário, como evitar que Ryan fosse reprovado, como garantir que meus pais não explodissem na mesa de jantar. Mas aqueles anos também me fortaleceram. Me ensinaram a sobreviver à beira do caos alheio, a enterrar a dor profundamente e, eventualmente,
a lutar pela vida que eu queria, mesmo que isso significasse construí-la sozinha. Eu queria poder dizer que previ tudo isso. Que estava preparada para a facilidade com que o chão se moveria sob meus pés, para a facilidade com que as pessoas que eu mais amava poderiam se tornar as arquitetas da minha maior dor. Mas a verdade é que você não sabe onde sua história vai parar até o momento em que isso acontece. E o meu estava apenas começando. Porque o que acontece quando todos esses anos de sacrifício e esperança colidem com um segredo de família grande o suficiente para quebrar todas as promessas de lar em que você sempre acreditou? O que você faria se cada mágoa silenciosa, cada gentileza ignorada, de repente viessem à tona? Aos 20 e poucos anos, pensei ter construído um abrigo para mim. Um pequeno apartamento em Back Bay, um emprego estável no setor financeiro, o tipo de estabilidade com que eu sonhava quando criança, tentando dormir enquanto meus pais discutiam baixinho. Mas me manter à tona não foi suficiente quando uma tempestade atingiu minha casa. A ligação veio numa terça-feira comum. A voz da minha mãe estava rouca de tanto chorar. Vamos perder a casa, Stephanie. Lembro-me da pontada de pavor quando ela descreveu o aviso de execução, da vergonha que tentou, sem sucesso, esconder atrás de um muro de culpa. As palavras saíram aos borbotões. Meu pai tinha perdido mais um emprego, as economias deles tinham acabado, a hipoteca estava 3 meses atrasada. De repente, o teto sobre todas as nossas memórias estava prestes a desabar. Sem pensar, esvaziei minhas economias para cobrir os pagamentos atrasados. Disse a mim mesmo que era temporário, um paliativo para uma hemorragia familiar. Mas um pagamento urgente se transformou em 2, depois 3. Logo, eu estava me encontrando com o gerente do banco deles, de terno e gravata, negociando algo que eles nunca tinham feito antes, eu assumindo a hipoteca discretamente, os nomes dos meus pais deixados no empréstimo, meu nome escondido nas sombras. Nem meus amigos mais próximos sabiam. Esse pagamento secreto virou um ritual, $1.875 por mês, descontados diretamente do meu salário. Configurei uma transferência automática e, num momento de ironia perversa, configurei um lembrete digital no meu celular simplesmente com o rótulo casa. Mas era como se, quanto mais eu tentasse unir nossa família, mais as costuras começassem a se romper. Onde se esperava gratidão, recebia algo diferente. Aos domingos, à mesa de jantar, minha mãe rosnava sobre como algumas pessoas têm vida fácil, como empregos em escritórios chiques não tornam ninguém melhor do que pessoas que trabalham duro de verdade. Ela me provocava na frente de seus amigos ou vizinhos, a senhora Anne, da casa ao lado, o Sr. M.C. Carty, que costumava dividir a carona com meu pai, transformando minha carreira, meu apartamento e até mesmo minha vida de solteira em piadas às minhas custas. E todas as vezes, por mais que os olhos do meu pai implorassem para que eu simplesmente deixasse para lá, ele nunca levantou a voz em minha defesa. Às vezes, a tia Patrícia vinha de New Hampshire, com seus sucessos nos negócios arrastando como perfume. O ressentimento da mamãe explodia, em relação à irmã, em relação a mim, em relação a qualquer lembrança de que alguém naquela família havia conseguido escapar do navio que afundava. Eu me pegava na ponta dos pés entre os humores delas, reprimindo as respostas e engolindo meu próprio orgulho. Certa vez, ouvi minha mãe dizer à Patrícia, algumas pessoas estão sempre se exibindo por ajudar, mas, sabe, famílias de verdade não precisam ser salvas. A ironia quase me deixou sem fôlego. Por dentro, uma corrente de ressentimento crescia. Lá estava eu, adiando meus próprios sonhos, adiando a compra de uma casa, congelando relacionamentos que cederam sob o peso da minha lealdade, apenas para ser recebida com desconfiança e comentários sarcásticos. Tornei-me hiperconsciente de como o humor pode facilmente se transformar em acusação, de como apoio pode soar rapidamente como controle quando alguém se sente impotente para se salvar. Minha confidente mais próxima, Kimberly, começou a notar o peso. Certa noite, enquanto comíamos comida para viagem, ela perguntou, por que você sempre parece tão cansada, Steph? Eu a ignorei, envergonhada demais para admitir que estava carregando tanto o meu próprio fardo quanto o da minha família. A parte bonita dos segredos é que eles protegem, por um tempo. Mas todos os segredos apodrecem se deixados sem vigilância. As rachaduras na minha fachada aumentaram. Algumas noites eu via meu reflexo na janela do escritório, me perguntando se eu sequer reconhecia a pessoa que me encarava. Dividida entre a lealdade e uma crescente sensação de traição. Silenciosamente, sem querer, minha casa de infância se tornou apenas mais uma obrigação, um item em uma planilha, em vez de um santuário. Mas eu ainda tinha esperança, cada vez que transferia aquele dinheiro, de que algo mudasse. Que meus sacrifícios nos unissem ainda mais. Que um dia o olhar deles se suavizasse e eu finalmente fosse suficiente. Em vez disso, o abismo só aumentava. E à medida que essas rachaduras se alargavam, à medida que cada mágoa não dita se acumulava, eu ainda não podia saber que a tempestade estava longe de acabar, que a noite em que tudo se despedaçaria já estava no horizonte. Vamos avançar para o domingo que mudou tudo. Naquele domingo, tudo se desfez.
A verdade, que eu vinha pagando a hipoteca havia 5 anos, veio à tona, não como um ato de orgulho, mas em um momento de dolorosa honestidade. No entanto, minha confissão não foi recebida como um gesto de amor ou lealdade. Detonou as tensões latentes em nossa família, desencadeando uma torrente de acusações. Fui acusado de me intrometer, de tentar controlar a vida dos meus pais, de me achar melhor do que eles. Quando minha mãe gritou, saia e nunca mais volte, eu já estava me afogando em descrença. Suas palavras me atingiram, mais ásperas, de alguma forma, do que todos os anos de olhares desdenhosos ou comentários sarcásticos. A dor foi imediata, mas o eco da traição perduraria por muito mais tempo. Saí de casa agarrada a uma mala feita às pressas, meus troféus e memórias de infância trancados atrás de uma porta da qual eu acabara de ser banida. Meus passos até o carro pareceram lentos e surreais. O caminho de volta para o meu apartamento foi um borrão de luzes da cidade. Ali, no silêncio da minha sala de estar, a realidade me atingiu. Eu precisava fazer uma escolha, não sobre eles, mas sobre mim. Ao lado do meu laptop, meu telefone vibrou com uma mensagem do meu pai que eu não suportava responder. Olhei para o pagamento automático da hipoteca deles, meu dedo tremendo enquanto eu pressionava cancelar. 5 anos. Mais de 110 mil dólares. Eu estava realmente pronta para cortar o cabo. Cliquei. Com aquela pequena confirmação, sim, cancelar o pagamento recorrente, rompi não apenas um vínculo financeiro, mas uma cadeia de responsabilidade e culpa que carreguei durante a maior parte da minha vida adulta. Mas o alívio não veio. Em vez disso, vazio e ondas de dúvida que atingiam com mais força as horas silenciosas e sem dormir. Nos 3 primeiros dias, desliguei o celular, nenhuma mensagem de nenhum dos meus pais. Uma parte de mim, infantil e teimosa, ainda esperava que eles mandassem um pedido de desculpas, um chamado para voltarem para casa. Em vez disso, havia apenas silêncio, mais pesado do que a raiva deles jamais sentira. Amigas como Kimberly tentaram ajudar, encenando uma intervenção com comida para viagem e verdades duras. Porque você ainda a defende? Ela perguntou, quando hesitei em chamar o que havia acontecido de abuso. Sua mãe sabe como te machucar porque foi ela quem construiu esses botões dentro de você. Essas palavras ecoaram no meu peito, me forçando a olhar para o que eu havia me tornado, uma mulher tão desesperada para ser necessária que nunca parei para me perguntar o quanto o custo estava me destruindo. Entrar em contato com Ryan, meu irmão em Seattle, foi como um pequeno e fugaz resgate. Ele havia partido anos atrás, escolhendo a distância em vez do martírio. Eles são vampiros emocionais, Steph, disse ele. Ele me viu-me sacrificar repetidas vezes, muito depois de ter aceitado que eles nunca seriam os pais de que precisávamos. Os dias se passaram. Papai mandava mensagens mornas, fingindo que não havia nada de errado. Como vai o trabalho? Mamãe fez carne assada. E então, você pode ajudar com o banco de novo. O código era claro, pagamento da hipoteca, a casa. Fiquei em silêncio, recusando-me a me deixar levar pela culpa ou pela manipulação. Só quando o banco enviou os avisos de execução hipotecária é que as mensagens se tornaram frenéticas, depois raivosas. Consertem isso. Liguem para nós. A responsabilidade é de vocês. Só então, em meio ao pânico, é que vi a verdade. Toda a minha identidade de boa filha era uma barganha que só me trazia sofrimento. As noites sozinhas se tornaram pesadas. Eu oscilava entre raiva, arrependimento e uma profunda sensação de perda. Cortar o apoio não era apenas uma questão de dinheiro. Era um luto, um funeral por toda a esperança que eu tinha de reconciliação, de ser digna, de que a família finalmente me visse. Percebi, por meio de terapia e conversas emocionadas com amigos, que limites não eram crueldade, era uma forma de amor por mim mesma. E, no entanto, a culpa e a dor de deixar ir nunca desapareceram completamente. Levaria semanas até que eu começasse a reconstruir, até que eu aprendesse a preencher os espaços que a responsabilidade um dia ocupou. Mas essa jornada, em direção à cura, ao respeito próprio e a uma nova definição de família, estava apenas começando. E começou no momento em que finalmente escolhi colocar minhas próprias necessidades em primeiro lugar. A seguir, compartilharei o que aconteceu quando meu pai finalmente apareceu na minha porta, buscando respostas e, talvez, sua própria absolvição. Já fazia quase 4 semanas desde que minha mãe me mandou sair, desde que eu havia cortado o pagamento, a tábua de salvação, que me prendia, contra a minha vontade, aos destroços da casa da minha família. Eu não ouvira a voz do meu pai durante todo esse tempo, exceto por mensagens de texto abafadas e vazias. Cada uma delas chegava com uma imprecisão ensaiada. Como vai o trabalho? Espero que esteja bem. Brincadeiras sem sentido, evitando cuidadosamente a ferida aberta entre nós. Até o dia em que o porteiro do meu prédio ligou, com um tom estranhamente formal. Stephanie, seu pai está aqui para te ver. Devo mandá-lo subir.
Minha pulsação disparou. Papai nunca tinha posto os pés no meu apartamento desde que me mudei, 5 anos antes. Em nenhum momento ele se importou o suficiente, ou talvez não ousou, com a mamãe observando, para visitar a vida que eu tanto lutara para construir longe deles. Desci até o saguão, cada passo carregado de pavor e uma ponta de esperança nervosa. Encontrei-o lá, menor do que eu me lembrava, ombros curvados como um homem que passou tempo demais enfrentando tempestades que nunca aprendeu a enfrentar. Um boné sarrado do Red Sox quase escondia seu rosto marcado pela preocupação. Por um instante, ele pareceu perdido, meu pai, outrora meu gigante gentil, agora apenas um homem cansado em um mundo desconhecido. Sentamos num canto, num espaço público, mas silencioso. Pelo que pareceu uma eternidade, ele ficou em silêncio, estudando as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz era fina e quebradiça. Steph, por que você parou de pagar a hipoteca? Foi a primeira pergunta sincera que ouvi dele em anos. Encontrei seus olhos, olhos que sempre desviavam o olhar quando as coisas ficavam difíceis. Por que você acha, pai? Perguntei, tentando superar o nó na garganta. Você sabe exatamente porquê. Ele engoliu em seco. É por causa do que sua mãe disse. Você sabe como ela é. Ela não quis dizer isso. A desculpa, a minimização familiar, caiu como uma velha contusão. Quando eu me tornar a mãe, carregando o peso dos erros deles. Ela falava sério, eu disse baixinho. Cada palavra. Vocês dois falavam sério. E nenhum de vocês pediu desculpas, nem pelas palavras, nem pelos anos que passei salvando vocês discretamente enquanto vocês fingiam que eu era, o quê, um fardo. Um problema. Os ombros do meu pai pareceram-se dobrar. Pela primeira vez na minha vida adulta, ele não tentou explicar, não a defendeu, não fingiu. Você tem razão, disse ele, com a voz suave. Nós confiamos em você para nos manter à tona. E deixamos você levar a culpa por tudo isso. Isso não foi justo, Steph. Nem um pouco. Uma honestidade crua rompeu minha raiva. Misturada a isso, havia uma tristeza da qual eu não conseguia me livrar, a tristeza de uma filha que precisava de um defensor, não apenas de uma plateia. Por um momento, ficamos ali, na tensão de tudo o que não havia sido dito. Ele me contou sobre os telefonemas sobre a execução da hipoteca, sobre o pânico crescente da minha mãe e sua recusa em me contatar diretamente. Ela está doida, Steph. Você ir embora, isso colocou tudo em movimento, nos fez ver o que tínhamos feito, com você e conosco mesmos. Meu pai sempre escolheu a paz em vez do confronto. Nunca o odiei por isso, mas sempre me perguntei como seria vê-lo me defender, por uma vez, vê-lo me escolher. Agora, através do seu pedido de desculpas, algo inesperado passou entre nós, respeito, talvez, ou o doloroso início do perdão. Lentamente, ele estendeu a mão sobre a mesa, as mãos frias cobrindo as minhas. Desculpe. Eu deveria ter-te protegido, dela, de tudo isso, sussurrou. Eu fui fraco. A admissão dele não apagou magicamente os anos de silêncio. Mas afrouxou algo pesado no meu peito, abriu espaço para uma réstia de esperança de que o perdão pudesse um dia existir. Eu disse a ele que precisava, limites, responsabilidade, um pedido de desculpas sincero da minha mãe. Que eu tinha parado de salvá-los às minhas próprias custas. Que amor sem respeito nunca mais seria suficiente. Antes de ir embora, ele me abraçou, de um jeito estranho, mas sincero. Estou orgulhoso de você, disse ele, com a voz rouca. Eu deveria ter falado isso mais vezes. Ao vê-lo partir, compreendi, às vezes, a cura começa com a menor das rachaduras numa armadura antiga, a primeira admissão verdadeira de fracasso de um pai, o respeito final dos limites de uma filha. Mas, se houvesse algum futuro para nós, ele teria que ser construído com base na honestidade, e em todos nós aprendermos a nos manter de pé, sem nós apoiarmos em ninguém até que ele se quebre. O próximo passo seria o mais difícil até então, encarar minha mãe na casa que eu um dia chamara de lar. Mas, pela primeira vez, senti uma ponta de determinação, talvez, desta vez, eu entrasse como igual. Vamos juntos dar um passo em direção a esse acerto de contas tão esperado. O dia da reunião familiar chegou com um peso que eu não esperava. Ao entrar na garagem da casa que antes parecia um santuário, um estranho distanciamento tomou conta de mim. Cada passo em direção à porta da frente era como atravessar um campo de batalha, não era apenas uma casa, mas uma paisagem marcada por anos de promessas quebradas, raiva latente e palavras que nunca ousamos dizer em voz alta. Toquei a campainha sem usar a chave. Um pequeno ato, quase desafiador, marcando o limite. Eu era uma visitante agora, não a filha que antes tinha total liberdade. Papai abriu a porta, o alívio estampado no rosto cansado. Stephanie, disse ele gentilmente. Mamãe está na sala. O aroma familiar de lustra-móveis de limão em madeira velha e o perfume floral da minha mãe me envolveram,
uma mistura agridoce de nostalgia e pavor. Mamãe sentou-se ereta na beirada do sofá, com a postura rígida, a expressão inquieta, uma máscara que mal continha a turbulência subjacente. Pela primeira vez em anos, tia Patrícia não estava presente. Esse acerto de contas seria só nós três, exatamente como precisava ser. Papai respirou fundo, claramente ensaiando as palavras. Obrigado por terem vindo. Agradecemos por estarem dispostos a conversar. O silêncio que se seguiu se instalou no quarto como uma névoa, densa e difícil de enxergar. Mamãe finalmente falou, com a voz firme: o banco ligou de novo ontem. Eles estão prosseguindo com a execução da hipoteca. Sem desculpas, sem reconhecimento do que me afastou. A decepção me atingiu. É só isso que você tem a dizer, forcei-me a soar firme. Sua resposta foi defensiva até que papai pousou a mão sobre a dela. Um apelo silencioso por honestidade. Hesitante, ela disse: talvez eu tenha exagerado naquele dia. Eu não deveria ter mandado você ir embora. As palavras racharam sua armadura, mas eu precisava de mais do que arrependimento. Por quê? Insisti. Ela suspirou, lutando para esconder seus sentimentos. Fiquei envergonhada, humilhada. Descobrir que você pagou nossa hipoteca, que não conseguiríamos nos virar sozinhos, e na frente da Patrícia. Isso me destruiu. A menção à irmã, a perfeita e bem-sucedida, dizia tudo. Aquilo nunca fora apenas sobre a casa. Era orgulho, ciúme, medo de parecer um fracasso. Seu orgulho era mais importante do que reconhecer 5 anos de ajuda, eu disse, me forçando a manter a calma. Ela balançou a cabeça: não foi assim. O pai a interrompeu, firme e estranhamente firme. Carol, foi assim mesmo. Aproveitamos a generosidade da Stephanie. Nunca agradecemos de verdade. Nem uma vez. A honestidade pairava no ar, finalmente rompendo o nosso silêncio sufocante. As palavras saíram aos borbotões, como eu havia pago $112.500, discretamente, ao longo de 5 anos. Papai folheou as provas, cada recibo, um curativo em feridas que nunca discutimos. Ele sussurrou: eu não fazia ideia de que era tanto. Isso porque nenhum de vocês jamais pediu, respondi. Vocês aceitaram a ajuda. Vocês nem sequer tentaram ver o custo. Mamãe desviou o olhar, a voz baixa. Obrigada, e me desculpe. Eu não quis dizer o que disse. Sua admissão, crua e hesitante, foi mais do que ela jamais me dera. Ela confessou seu ciúme, a vergonha de me ver vencer enquanto ela lutava, como a raiva era mais fácil do que a gratidão. Estávamos machucados, frágeis, mas naquele momento, uma ponte frágil se formou, uma chance de uma nova conexão. Papai perguntou: para onde vamos agora? Com base na terapia, na dor e na esperança conquistada com muito esforço, estabeleci o que precisava para manter um futuro juntos. Primeiro, não vou retomar os pagamentos. Mas vou ajudar você a planejar sua independência, uma mudança de casa, um orçamento de verdade, um futuro que não precise da minha ajuda. Papai assentiu: é justo. Segundo, as coisas precisam mudar. Chega de críticas. Chega de agressões passivas ou surpresas. Sou sua filha, não seu banco, não seu saco de pancadas emocional. A mãe se encolheu, mas não discutiu. Por fim, eu disse: preciso de um tempo para me recuperar. Os jantares de domingo serão ocasionais, e as ligações só quando eu puder. Qualquer apoio futuro deve ser discutido abertamente e verdadeiramente apreciado. Houve um silêncio pesado, mas finalmente a voz da mamãe se suavizou. Você se tornou uma mulher tão forte. Não sei se eu teria a sua coragem. Com essas palavras, algo raro brilhou, não apenas arrependimento, mas uma pitada de respeito. Papai prometeu respeitar meus limites e se concentrar em mudar seus hábitos financeiros. Ao me afastar, um peso que eu não sabia que carregava foi tirado de mim. Não era um fim, mas um começo frágil e esperançoso. Estávamos finalmente agindo não por obrigação, mas por escolha, uma nova base, construída a partir da verdade. Nos dias seguintes, enfrentaríamos a árdua tarefa de reconstruir, desde a venda da casa antiga até a construção de novos laços. Mas agora, pela primeira vez, tínhamos algo real para construir. As semanas após o acerto de contas da nossa família foram como caminhar numa corda bamba esticada sobre um cânion, cada passo frágil, cada sombra antiga ameaçando-me desequilibrar. Deixar a casa não foi apenas uma transação imobiliária, foi uma dor que percorreu o corpo todo, o tipo de sofrimento que se acumula após décadas de risos, desilusões e esperanças cruas e não realizadas em um desfile de caixas de papelão. Cada item trazia consigo sua própria lembrança, sua própria dor. Lembro-me da minha mãe agarrando um prato lascado da minha infância, com a voz trêmula enquanto sussurrava: isto era meu. Aquela ternura única e inesperada pareceu romper anos de tensão,
um lembrete de que até o ressentimento pode carregar a pulsação do amor. No entanto, talvez a mudança mais surpreendente tenha vindo do meu pai. O confronto havia despertado algo nele, não apenas responsabilidade, mas engajamento. Pela primeira vez, ele controlou despesas e orçamentos com uma diligência que nunca havia demonstrado, como se enfrentar a crise finalmente lhe desse um propósito. Ele até conseguiu a venda da nossa antiga casa, dando suporte à minha mãe nos momentos em que ela ameaçava desmoronar. O dia da mudança chegou cedo demais. Nosso novo espaço, um apartamento modesto e ensolarado, não tinha nada dos enfeites da antiga vida. Papai pegou minha mão e admitiu baixinho: não é a nossa casa, Steph. Mas poderia ser o nosso lar. Peguei minha mãe enxugando os olhos enquanto observava a sala vazia, uma admissão silenciosa de que a perda e a esperança às vezes vêm como gêmeas. A velha dinâmica não desapareceu da noite para o dia. Houve recaídas, minha mãe às vezes voltava aos velhos padrões, e eu às vezes me preparava para críticas que nunca vinham. Mas, aos poucos, o clima em nossas conversas mudou, menos palavras ásperas, mais silêncios honestos e, ouso acreditar, lampejos de confiança. Até o casamento deles pareceu mudar, meu pai se tornou mais assertivo e minha mãe, mais branda, menos propensa a lançar o primeiro ataque. À medida que o peso financeiro constante finalmente me aliviava, minha vida se expandia de maneiras que eu jamais imaginara serem possíveis. Dediquei-me ao trabalho com novas energias e, quando recebi uma promoção, não a senti com culpa, mas com orgulho. Permiti-me aceitar convites, dedicar-me a hobbies e, aos poucos, me abrir para o amor novamente. James entrou na minha vida discretamente, um advogado paciente e gentil. Em vez de me apressar ou exigir demais, ele me ofereceu exatamente o que eu sempre havia oferecido: compreensão e respeito pelos meus limites. Meu relacionamento com Ryan também finalmente começou a melhorar. Viagens a Seattle se tornaram pequenos santuários, lugares onde rimos do passado e, pela primeira vez, nos sentimos como verdadeiros irmãos, em vez de sobreviventes marcados pela batalha. A terapia continuou sendo minha âncora. A doutora Matthews gentilmente me lembrava: você é valiosa simplesmente por existir, Steph, não pelo que você sacrifica. Em certos dias, eu quase conseguia acreditar nela. A verdade é que jornadas como esta não são uma linha reta. Velhas feridas se abrem. Há noites de tristeza e dias cheios de gratidão. Cada passo que me afastava do martírio era um passo pelo qual eu tinha que lutar, mas a cada pequeno passo que eu dava, eu recuperava um pedaço do meu eu que quase havia perdido. Nossa família nunca será perfeita. Às vezes, a paz é tão frágil que temo que respirar possa destruí-la. Mas, apesar de tudo o que suportamos, a reconstrução nos deu algo real pela primeira vez: escolha, respeito e uma base de honestidade. E para todos que estão ouvindo, se perguntando se a mudança é possível ou vale a pena, eu prometo, tudo começa no momento em que você escolhe limites e aprende a se amar tão intensamente quanto você amou os outros. Muito obrigada por ter dedicado seu tempo para assistir a este vídeo. Significa muito para mim ter você aqui, me acompanhando nesta jornada. Se você achou a história significativa ou útil, eu agradeceria muito se você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse. Isso ajuda o canal a crescer e a alcançar outras pessoas que também podem se beneficiar. E, por favor, não hesite em deixar um comentário abaixo. Seu feedback e suas ideias são sempre bem-vindos e me ajudam a criar um conteúdo melhor para você. Obrigada novamente e se cuidem.